Bem-vindo ao canal A Porta Estreita. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Neste vídeo, vamos falar sobre os falsos mestres da ilha de Creta. Creta é uma ilha situada no mar Mediterrâneo, sendo a quinta maior ilha desta região. Seus cidadãos são chamados de cretenses, e temos referências de seu nome no capítulo 1 do livro de Tito e no capítulo 2 do livro de Atos. Os cretenses estavam presentes na festa judaica do Pentecostes e testemunharam o milagre das línguas de fogo sobre aqueles que falaram idiomas estrangeiros, inclusive a língua dos cretenses. Após o ocorrido, o apóstolo Pedro fez um discurso que resultou na conversão de muitos daqueles que estavam presentes. Além disso, a mensagem do Evangelho se espalhava rapidamente por toda a região de Israel e nações vizinhas. Com certeza, a ilha de Creta também recebeu o Evangelho da salvação, pois no capítulo 1 de Tito, vemos que o apóstolo Paulo esteve presente naquele lugar e, inclusive, encarregou Tito as tarefas de estabelecer a ordem e constituir presbíteros em cada cidade. Quando o Evangelho de Cristo chegou em Creta, o judaísmo já era uma religião difundida no mundo daquela época. Haviam judeus espalhados por todas as nações. Uma das maiores dificuldades que os líderes cristãos enfrentaram no início da história da igreja foi a luta contra as heresias, os falsos ensinos que confundiam a fé dos cristãos e contaminavam a verdadeira doutrina. Na ilha de Creta não foi diferente. Os falsos mestres naquela ilha não eram poucos. Eram homens insubordinados, insubmissos, habilidosos no muito falar, mas falavam inutilmente, eram enganadores, e no meio deles também haviam homens judeus, especialmente os da circuncisão. A presença desses falsos mestres no meio da igreja de Creta era algo alarmante, um caso urgente para se resolver, a ponto de Paulo escrever em sua carta enviada a Tito, aos quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Seus falsos ensinos causavam grande desordem e estavam corrompendo o verdadeiro ensino implantado pelos servos de Cristo. A ação deles era como o fermento dos fariseus, que se alastra rapidamente. E naqueles tempos, os cristãos não se reuniam em templos, mas se reuniam nas casas. Por isso Paulo disse que eles transtornavam casas inteiras. O motivo pelo qual eles faziam isso era simplesmente por ganância. Não sabemos se por dinheiro ou por status, ocupando cargos de liderança. Os cretenses já tinham uma má reputação e eram conhecidos por serem mentirosos, feras terríveis e ventres preguiçosos. Isso significa que eles eram pessoas de mau caráter e não tinham boa reputação. Paulo confirma que isso é uma verdade quando diz em Tito capítulo 1, versículo 13, que tal testemunho é verdadeiro. Tito deveria repreendê-los de forma severa, com o objetivo de exterminar os falsos ensinos que estavam corrompendo a Igreja de Cristo na ilha de Creta. Eles não tinham uma sã doutrina, uma fé verdadeira, se ocupavam com fábulas judaicas e com mandamentos de homens que se desviaram da verdade. A reputação deles não estava nem um pouco positiva, pois no versículo 15, Paulo continua os criticando, dizendo que a mente e a consciência deles estavam corrompidas. Para finalizar, o apóstolo Paulo nos faz lembrar de um ensino de Jesus, que está em Mateus capítulo 7, versículo 20, que diz: "Portanto, pelos seus frutos os conhecereis." Isso porque ele diz em Tito capítulo 1, versículo 16: "Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra." Uma grande cobrança que existe sobre a vida dos que ministram a palavra de Deus é viver o que se prega. Os cretenses, através de sua vida e conduta,
demonstravam não serem homens de Deus e contrariavam com as suas próprias vidas as palavras do verdadeiro Evangelho de Cristo. Por isso, Paulo os considerou homens abomináveis, detestáveis, odiosos, desobedientes, insubmissos e sem aptidão para exercer a boa obra. Chegamos ao fim de mais um ensino bíblico. Que Deus abençoe seus estudos e lhe conceda sabedoria e humildade para viver e ensinar as Sagradas Escrituras. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não deixe de curtir o vídeo e compartilhe para que outras pessoas sejam edificadas. Obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita e que a paz do Senhor Jesus esteja com você.